Você já se perguntou por que Deus pede para orarmos se Ele já sabe de tudo? Ou já sentiu que estava falando sozinha, que suas orações não estavam sendo ouvidas? Se você mora aqui nos Estados Unidos como eu, sabe como a vida aqui pode ser corrida, solitária às vezes, e como é fácil também a gente deixar a oração de lado no meio daquela correria do dia a dia. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar a sua vida. Quando você ora, algo acontece dentro de você, no mundo espiritual e até mesmo no seu corpo físico. Então, hoje eu vou te mostrar por que a oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu e o que de fato acontece enquanto você dobra seus joelhos e fala com Ele, mesmo quando você não vê. Então, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza de que hoje sua fé vai ser fortalecida de uma maneira que talvez você nunca tenha experimentado antes. Então, se você quer aprofundar a sua vida espiritual e entender o poder real da oração, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Aqui toda semana a gente caminha junto para construir uma fé prática, firme e que transforme a vida de verdade, tá bom? Então nós vamos ao nosso primeiro ponto. Por que Deus nos pede para orar se Ele já sabe de tudo? Essa é uma das perguntas mais comuns e mais profundas sobre a oração. Se Deus é onisciente, se Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que nós as verbalizamos, então por que Ele nos pede para orar? A resposta é simples e ao mesmo tempo extraordinária. Deus quer relacionamento, não apenas resultados. A oração não é um formulário para preencher e entregar para Deus para que Ele vá lá e resolva. Não, é um caminho de intimidade, de alinhamento e de transformação. Porque olha só, quando oramos, algo muito mais precioso do que a resposta acontece. O nosso coração, ele se conecta ao coração de Deus. É como um pai que sabe do que o filho precisa, mas deseja ouvir a voz dele, deseja que o filho confie, converse, compartilhe suas alegrias, seus medos, seus sonhos. O pai, ele não precisa da conversa para saber, mas o filho precisa da conversa para crescer. Então, da mesma forma, Deus já sabe dos nossos problemas, das nossas necessidades, dos nossos desejos, mas nós precisamos falar com Ele para fortalecermos nossa fé, para sermos moldados segundo a Sua vontade, para aprendermos a depender da Sua direção e não apenas das nossas próprias forças. Jesus deixou isso claro em Mateus 6,8. O vosso Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Ainda assim, ele nos ensinou a orar, a buscar, a bater na porta. Por quê? Porque a oração é o lugar onde o nosso coração ele é transformado, onde a nossa visão que é limitada, ela se alarga, onde a nossa vontade ela é alinhada com a vontade perfeita de Deus. Outro ponto essencial é que a oração ela nos posiciona espiritualmente. Deus delegou autoridade ao ser humano sobre a terra, em Gênesis 1, 26, 28. Então, quando nós oramos, nós exercemos essa autoridade dada por Deus, convidando ativamente a intervenção dele no nosso mundo. Orar é mais do que um ato religioso. É abrir as portas para que a vontade de Deus ela se manifeste, assim como ela já é feita no céu. Por isso, Jesus nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Cada oração que fazemos com fé é um grito de alinhamento. Deus, eu quero ver a tua vontade se cumprindo na minha vida, na minha casa, na minha cidade, na minha geração. E existe ainda um outro aspecto que é muito importante. A oração, ela também é um exercício de humildade.
Yes, de humildade, de confiança. Porque quando você ora, você reconhece que precisa de Deus. Você declara com suas palavras e com o seu espírito que você não é autossuficiente, que não quer viver pelos seus próprios esforços e que confia num Pai que vê além do que você vê. Então, oração é dependência, oração é rendição, oração é reconhecimento de que Ele é Deus. E nós somos apenas filhos amados que precisam da sua graça a todo momento. Por isso, mesmo sabendo de tudo, Deus nos chama a orar. Não para informá-lo, mas para sermos transformados. Não para convencê-lo, mas para sermos convencidos de quem Ele é. Não para mudar o coração dele, mas para permitir que o nosso coração ele seja moldado pelas mãos de Deus. Orar é escolher confiar. Orar é escolher caminhar junto. Orar também é escolher abrir aquele espaço para que Deus nos guie dia após dia. Então, olha só, da próxima vez que você pensar, Deus já sabe, eu não preciso orar sobre isso. Lembre-se, a oração não é para Deus saber, é para você ser moldada, é para você ser fortalecida, é para você se alinhar com aquilo que é eterno. Orar é dizer para Deus todos os dias: Pai, eu preciso de Ti, eu quero caminhar contigo, eu confio nos Teus caminhos mais do que nos meus. E é essa caminhada que transforma a nossa vida de dentro para fora. Então agora vamos no ponto 2. O que acontece no mundo espiritual quando você ora? Essa é uma das partes mais fascinantes e, infelizmente, uma das mais esquecidas na vida de oração. O que acontece nos bastidores, no invisível, quando uma mulher ela se ajoelha para falar com Deus. Olha só, a oração ela não é um gesto simbólico. Ela é um ato real de intervenção espiritual. Ela não serve apenas para acalmar o coração, mas para ativar o mundo espiritual. Porque sim, nós vivemos em 2 planos, o físico e o espiritual. Enquanto nossos olhos enxergam o sol natural, a realidade mais poderosa, ela está no invisível. A Bíblia nos revela isso de forma muito clara. Em Efésios 6,12 nós lemos assim, olha, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, existe uma guerra espiritual acontecendo. E a sua oração, ela é uma arma de batalha. Quando você ora, você não está apenas pedindo algo, você está se posicionando, está ativando a ação de Deus e resistindo às forças que querem travar a sua caminhada. Um exemplo poderoso, olha só, Daniel 10. O profeta começa a orar e jejuar buscando entendimento. E a Bíblia diz que Deus respondeu no primeiro dia. Mas o anjo que levava a resposta, ele foi ali, olha, impedido por 21 dias por forças espirituais malignas. Ele só conseguiu passar quando recebeu a ajuda do arcanjo Miguel. Então o que isso nos mostra? Que enquanto Daniel orava no natural, o céu estava em guerra no espiritual. E isso vale para você também. Toda vez que você ora, mesmo em silêncio, mesmo chorando, mesmo cansada, os céus se movem. Você pode não ver nada mudando ainda, mas as estruturas invisíveis, elas estão sendo balançadas. Anjos estão sendo enviados, corações estão sendo tocados, portas estão sendo destrancadas. A oração é uma chave. Ela rompe cadeias, ela expulsa o medo, ela desmantela os planos do inimigo e fortalece o seu espírito para enfrentar aquilo que vier.
E o inimigo sabe disso. E é por isso que ele luta tanto para te manter calada. Porque quando uma mulher decide orar, ela se levanta em autoridade. Quando você se cala, ele domina com mentiras. Mas quando você ora, você declara: quem governa aqui é o Senhor. Então, nunca pense que uma oração é pequena demais. Nunca pense que está orando à toa. Porque olha só, no mundo espiritual, cada palavra lançada com fé, ela tem um peso. E mais, a ciência confirma. Estudos mostram que pessoas que oram com regularidade têm menos ansiedade, mais equilíbrio emocional e até uma melhor imunidade. A oração, ela ativa as áreas do cérebro ligadas à empatia, autocontrole, bem-estar, ou seja, a oração ela transforma o mundo espiritual e transforma você também. Uau! Você foi criada para essa conexão. Quando ora, você não está apenas fazendo um devocional, está entrando no Santo dos Santos, acessando o coração de Deus e trazendo à terra as realidades do céu. Então não se guie pelo que você sente. Não seguir pelo aquilo que você vê, seguir pela verdade. Toda vez que você ora com fé, algo acontece. O céu se move, o inferno treme e a sua vida se alinha ao sobrenatural de Deus. Agora, pense numa coisa. Qual é o impacto emocional e físico da oração? Então vamos lá. Olha o que a ciência diz. Talvez você pense que a oração é algo que apenas toca o mundo espiritual. Mas a verdade é que orar muda também a sua mente, muda o seu corpo e a sua saúde emocional de uma forma real, física e comprovável. Yes! Hoje, diversos estudos científicos, eles mostram que pessoas que têm o hábito da oração, ou da meditação baseada na fé, apresentam níveis muito mais baixos de estresse. Sim, melhor funcionamento do sistema imunológico, redução da pressão arterial e maior sensação de paz, de bem-estar. E tem um estudo revelado pela Universidade de Harvard. Pesquisadores, eles analisaram o cérebro de pessoas que oravam regularmente. E sabe o que eles descobriram? Que a prática contínua da oração fortalece áreas relacionadas ao autocontrole, à empatia e ao senso de propósito. Uau! Isso significa que quando você ora, você não está apenas falando para o vento, não! Você está literalmente remodelando o seu cérebro para você ser mais resiliente, mais forte emocionalmente e mais capaz de lidar com os desafios da vida. Essa é a verdade. E tem um outro estudo pela Duke University. Ela demonstrou que pacientes que praticavam a oração, eles tinham índices de recuperação muito mais altos em tratamentos médicos e uma melhor resposta emocional diante da dor, diante do sofrimento. Ou seja, a oração, ela não apenas muda o espiritual, ela também prepara o seu corpo e mente para enfrentar crises com muito mais estabilidade. Isso faz todo sentido quando nós pensamos no que a Bíblia já nos dizia milhares de anos antes da ciência descobrir essas verdades. Em Filipenses 4, do 6 ao 7, a palavra afirma: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Percebe? A oração, ela traz paz. A oração, ela guarda o coração. A oração, ela protege a mente. Hoje, a neurociência chama isso de regulação emocional.
Mas a Bíblia já ensinava que a comunhão com Deus produz uma paz que vai além da nossa lógica humana. É uma paz que o mundo não entende e que não tem como ele nos dar. Mas quando você ora com sinceridade, você ativa no seu cérebro regiões relacionadas à esperança, à gratidão, à percepção de significado. E quanto mais você ora, mais essas áreas elas vão se fortalecendo e menos espaço sobra para o quê? Para ansiedade, medo, confusão. É por isso que muitos de nós, quando passamos por momentos difíceis, sentimos que a oração é o que nos sustenta, mesmo sem sabermos explicar como. Porque, olha só, além do que acontece no mundo espiritual, Deus criou o nosso próprio corpo para responder à oração com fortalecimento, com cura, com equilíbrio. A oração ela nos alinha por dentro, mente, corpo e espírito. Ela silencia as vozes do medo e fortalece as vozes da fé. Ela organiza os pensamentos e vai devolvendo a paz. A oração ela é literalmente aquele alimento que é remédio para a nossa alma. Por isso, se você está enfrentando estresse, ansiedade, doenças emocionais, não subestime o poder de uma vida de oração consistente. Sim, é importante buscar ajuda profissional quando necessário? Lógico, ok. Sim, é importante cuidar do corpo, da alimentação, do sono. Lógico. Mas saiba, orar é um dos presentes mais poderosos que Deus te deu para a sua saúde espiritual, emocional e física. Não é apenas sobre falar com Deus. É sobre ser renovada, curada, reequilibrada por uma conexão real que transforma tudo de dentro para fora. A ciência comprova que aquilo que a Bíblia sempre afirmou, a oração ela muda a sua realidade. E a primeira realidade que ela transforma é você. Então vamos lá, vamos falar agora de um ponto também muito importante. Como desenvolver uma vida de oração real e consistente? Talvez até aqui você já tenha entendido que a oração é poderosa, que ela transforma ambientes espirituais, que ela tem um impacto direto nas suas emoções, nos seus pensamentos e até mesmo no seu corpo. Mas a pergunta que muitas mulheres me fazem é: Beatriz, como eu consigo ter uma vida de oração que ela seja mais consistente? Como eu deixo de orar só quando eu estou em crise e passo a ter uma rotina real com Deus? E a resposta é: uma vida de oração se constrói com intencionalidade, simplicidade e prática. Não com perfeição. Por isso, eu quero compartilhar com você 4 práticas reais que me ajudaram e ainda me ajudam a manter a minha vida de oração firme, mesmo nos dias corridos, difíceis, ou até mesmo quando a gente não tem muita motivação. Então vamos lá. Prática número 1. Comece pequeno, mas com verdade. Você não precisa começar orando por 1 hora, nem precisa ter as palavras certas. Comece como você está, com o tempo que você tem, mas com um coração sincero diante de Deus. A oração mais poderosa não é a mais longa, é a mais verdadeira. Então, se você hoje só consegue parar por 5 minutos, pare, fale com Deus como você falaria com um pai que te ama, sem rodeios, sem performance. Comece o hábito. Com o tempo, esse lugar de oração, ele vai se tornar o seu refúgio e o seu prazer. Prática número 2. Mantenha contato constante ao longo do dia. Yes, isso é maravilhoso. Sabe por quê? A oração ela não precisa ser apenas em um momento específico lá no quarto. Claro, o lugar secreto é essencial, mas a Bíblia também fala sobre orar sem cessar, ou seja, manter uma conversa constante com Deus. Enquanto você dirige, no trabalho, quando você está lavando louça, na fila do mercado, fale com Ele. Agradeça.
Peça direção, peça ajuda. Transforme a oração em um estilo de vida. Isso vai trazer uma consciência da presença de Deus durante todo o seu dia e vai fortalecer a sua intimidade com o Pai de uma forma leve, de uma forma natural. Vamos agora ao ponto 3. Ore com a palavra e escreva se precisar. Uma dica muito prática e poderosa. Use a Bíblia como base para suas orações. Pegue versículos e transforme em uma conversa com Deus. Por exemplo, se você lê: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", ore dizendo assim: "Senhor, eu creio que o Senhor é o meu pastor. Mesmo que hoje esteja difícil, mas eu escolho confiar que não vai me faltar aquilo que eu preciso." A palavra, ela traz autoridade para a oração. E você vai perceber que a sua fé aumenta ao você orar com a base na palavra de Deus. Outra ferramenta que pode ajudar muito é você escrever as orações. Você tem um caderno de oração, te ajuda a organizar os seus pensamentos, a manter uma constância e o melhor, você pode voltar depois para ver quantas orações foram respondidas. Isso edifica demais a sua fé. Prática número 4. Leve as decisões para o lugar secreto. Yes. Sabe aquele momento em que você precisa tomar uma decisão muito importante sobre trabalho, sobre família, sobre dinheiro e bate aquele impulso de resolver tudo logo? Não. Antes de agir, vá para o lugar secreto. Ore, pergunte a Deus, espere uma direção. A vida de oração real, ela não é feita apenas de consolo, ela também é feita de direção. Muitas mulheres vivem ansiosas porque tomam decisões sem consultar o Espírito Santo. E depois, quando dá tudo errado, elas perguntam: onde Deus estava? Deus está sempre pronto para guiar, mas Ele fala com quem para ouvir. Então, leve suas decisões para o altar, nem que seja por 24 horas. Você vai se surpreender com a paz, a clareza e os livramentos que você vai começar a experimentar. Então, se você entendeu hoje o quanto a oração é poderosa no mundo espiritual, na sua alma e até mesmo no seu corpo, não deixe essa verdade apenas na teoria. Comece ainda hoje a praticar. Escolha fazer da oração o seu refúgio, sua força, sua fonte de renovação diária. E se você quer aprofundar ainda mais a sua caminhada de fé, prática e consistente, eu te convido a baixar gratuitamente o nosso material especial. É um e-book que chama 7 princípios bíblicos para construir uma vida financeira estável e próspera. Por quê? Porque orar também é parte de construir uma vida sólida, alinhada com Deus em todas as áreas, inclusive nas finanças. O link para baixar está aqui na descrição do vídeo e vai ser um privilégio caminhar com você nessa jornada de crescimento integral. Me conta aqui nos comentários qual maior dificuldade você sente na sua vida de oração. Eu vou ficar feliz em saber mais sobre você e também para eu poder te ajudar na sua jornada. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!